até chegar no 100%. Recalque. Como que é o recalque? Poxa, é com o passar dos anos que a Terra vai cedendo, né? Vai adensando, vai se acomodando e causa o recalque. Então leva algum tempo. Fluência dos materiais, retração dos materiais, tá? Imperfeição geométrica aqui da parte da estrutura, que leva mais tempo para se acomodar. Então essas são ações permanentes e são muito importantes. E aonde que a gente busca, né? Dá um exemplo, professor. Olha aqui, nós temos uma norma que traz todos os valores de pesos específicos. O que é peso específico? É quando fala quanto que pesa cada volume de material. Então, o 1 metro cúbico de concreto armado pesa 25 kN. O que significa isso? Que se eu fizer uma forma de 1 metro por 1 metro por 1 metro de altura e eu concretar isso tudo, quando eu for tentar levantar, vai ter 25 kilonewtons. Perdão. Tá? E aí já é bom que vocês tenham contato, que vocês anotem, que vocês busquem essa norma, tá? Vocês conseguem ter acesso pela biblioteca da Uninove. A norma que fala dessas cargas aqui, ó, nas estruturas de concreto armado, até outras, é a NBR 6120, pessoal. 6120. A versão mais atualizada dela é a de 2019. Tá? Então, eu sugiro que vocês pelo menos peguem, dá uma olhadinha, vai ser assunto até da próxima aula. Então, assim, vocês não vão perder muito tempo, não. Dá uma olhadinha só para ver como que é a norma. Olha, ela traz isso, tem isso, tá? Só para ficar na cabeça algumas coisas. Cargas variáveis são as que variam, dei o exemplo para vocês. Tem as normais e as especiais. Especiais é mais em questão de ação sísmica, né? Quando tem lugar que tem alta incidência disso. E as variáveis normais? É aquelas que acontecem mais, tá? Então, por exemplo, pessoas em cima de uma estrutura, veículos numa laje de garagem, né? Mobiliário, né? Então, chuva, vento, tudo isso que acontece com mais frequência entra nas cargas variáveis normais. Cargas acidentais ou variáveis é a mesma coisa. Então, se vocês ouvirem o termo cargas variáveis e depois vocês ouvem cargas acidentais, vocês vão falar, professor, é coisa diferente. Não, é a mesma coisa, tá? Então, eu já estou colocando também aqui, ó, NBR 6120, a norma de cargas para o cálculo de estruturas de edificações. Olha um exemplo aqui das cargas variáveis. A norma, ela traz, de acordo com o cômodo, né, um valor para a gente utilizar. Então, se for um dormitório de um edifício residencial, ó, dormitório, sala, copa, cozinha, banheiro, costuma pesar por metro quadrado 1,5 kg, 1,5 kN. Se for dispensa, área de serviço, lavanderia, 2, porque aí a gente já pode ter alguns materiais mais pesados, máquinas mais pesadas, né? E assim sucessivamente. Então, ela já passa por tipo de cômodo e valor que você usa. E ações excepcionais são aquelas raras, né? Então, por exemplo, incêndio, enchente, batida de carro, sismo excepcional, né? Então, tudo isso que tem uma probabilidade baixa de ocorrer, explosão, ó, também está escrito aqui, explosão. Então, tudo isso que tem uma pequena probabilidade de ocorrer são ações excepcionais. Até aqui tranquilo? Antes de eu passar para a próxima parte? Até o momento tudo tranquilo, tudo tranquilo? Quem tá com fome, quem tá com sede, aguenta aí, daqui a pouco eu faço uns 5 minutos. Tá bom? Então vamos lá. Pessoal, quando eu falo de dimensionamento de uma estrutura, principalmente concreto armado, né, ou protendido,
a gente sabe que a gente trata muito com a norma NBR 6118. E a NBR 6118, ela tem alguns requisitos mínimos. Sismos excepcionais. Aqui, por exemplo, Bruno, alguns sismos que já acontecem são alguns ventos mais fortes e algumas regiões do Brasil já aconteceu de pequenos, como se fossem pequenos tornados, né? Vamos dizer assim. Então, essas estariam dentro de ações sísmicas. Agora, quando você pega aquelas que realmente abalam muito a estrutura, igual a gente olha em outros países, que tem uma vibra, treme, né? Aí já é uma carga excepcional, tá? Pessoal, então, ó, a norma, ela exige 3 requisitos de qualidade, tá? Então, presta atenção que isso é muito legal e muito importante. Então, a norma pede que nós atendamos 3 requisitos. Quais são? A capacidade resistente, o desempenho em serviço e a durabilidade. Então, capacidade resistente é a capacidade de resistir a todos os esforços, tá? O desempenho em serviço é que a estrutura ela se mantenha em condições que foram projetadas, tá? Ou seja, que ela não atinja, de repente, a plasticidade, que não atinge estados limites de serviço, estados limites últimos, tá? E durabilidade é isso, é a questão de você dar as manutenções, se preocupar para que a sua estrutura, principalmente a armadura, não seja comprometida, né? Então, o cálculo deve garantir que a estrutura suporte de maneira segura e estável, sem deformações excessivas, todas as solicitações que está submetida durante a execução e utilização. Então, isso daqui é algo muito importante para a gente ter na cabeça e acaba lembrando aquela nossa primeira aula que eu perguntei para vocês por que concreto e aço, tá? E aí, vocês lembram o principal motivo de o pessoal usar concreto e aço juntos, pessoal? Vocês lembram da resposta? Vamos ver se vocês estão ligados aí. Tração e compressão é importante, mas já é secundário. Aí, ó, vocês esquecendo das minhas aulas aí. Ó, vocês errados, ó. É tomar umas a mais no feriado e volta assim. Pessoal, então, ó, lembra que eu falei, vou transformar o texto, a matemática em texto, né? Que quando o aço ele está bem aderido no concreto, os dois trabalham juntos, né? Ou seja, se um deforma, o outro deforma também, né? E tá bom, e até aí, então, né? O que eu tenho com isso, professor? Porque o concreto, se fosse só concreto, ele não ia ficar abrindo fissura igual vocês observam por aí, não, tá? O concreto, vocês tiveram aula de laboratório, pessoal? Romperam corpo de prova? Sim. Ah, que bom. Por acaso, o concreto ele vai afundando assim, ó, igual uma manteiga, uma borracha, assim, ele vai diminuindo, diminuindo, aí ele rompe? Não, não é assim. O concreto é assim, ó, eu tô aguentando, eu sou macho, pá, rompeu. Estefânia, não vai adiantar eu falar com ela, se ela falou que não me escuta, vou mandar um texto. Então é isso. E pessoal, qual que é o problema desse tipo de ruptura, que é chamada ruptura frágil? É porque essa ruptura ela não dá aviso. Parece que a estrutura está tudo muito bem, tudo muito correto, e de repente, pá, rompe e mata todo mundo. Né? Então, essa é a função do aço estar lá dentro. Aço bem aderido, os dois vão deformar juntos,
Então, quando a estrutura começar a querer esticar, o aço ele vai escoar. E aí o concreto, como não aceita desaforo, que linda! Vai lá. Como o concreto não aceita desaforo, o aço ele vai esticar. Quando esticar um pouquinho mais, o concreto fala: ah, não aguentei. Pá, abriu a fissura. Então, essas fissuras e rachaduras, pessoal, vocês devem obrigado ao aço, tá? É ele que faz com que apareçam essas fissuras que dão aviso para a estrutura, tá bom? Deixa eu ver qual. Então, a insegurança, caso tenha alguma insegurança na obra, vai estar relacionada a quê? Se você utilizou materiais de baixa resistência, ou se você não aplicou material da maneira correta, né? Concreto, você às vezes não vibrou, usou uma forma da maneira errada, gerou bicheira, não tratou. Característica geométrica da estrutura, falta de precisão na localização, posição das armaduras. A armadura mal colocada, às vezes você não colocou aquele espaçador para a armadura ficar na altura correta, aí a armadura fica faceando o concreto. E aí? Poxa, cadê a proteção mecânica contra os agentes agressivos? Já era, né? Ações permanentes e variáveis além do projetado. A gente viu isso daqui acontecer aonde? Na ciclovia lá do Rio de Janeiro. Não foi? Tudo muito bonito, pessoal lá andando de bike todo feliz, de repente vem uma carga não prevista e pá, leva tudo por água abaixo. Tudo, né? Brincadeira, né? Mas aconteceu isso de fato. Valores das solicitações calculados que podem ser diferentes dos reais. Tá? Então, se por acaso eu vou lá e projeto uma estrutura para aguentar, sei lá, até 50 toneladas de força, aí acontece, por alguma razão, uma força além daquilo que foi calculado. Poxa, se acontecer, não foi calculado, né? O dimensionamento é feito no estado limite último de ruína, onde a gente não quer que nunca que chegue no estado limite último de ruína, tá? Então nós vemos a situação em que ela ocorre e faz com que isso não aconteça. O estado limite pode ser atingido tanto pela ruptura do concreto à compressão, quanto pela deformação excessiva do aço que está sendo tracionado. E o momento fletor que a seção é capaz de resistir é gama vezes maior que aquele que poderá atuar na estrutura. Ih, professor, aqui eu não entendi nada. Então, ó, vou ler de novo. O momento fletor é aquele que faz a barriga na viga, lembra? O momento fletor que a seção é capaz de resistir é gama vezes maior do que aquele que poderá atuar na estrutura. O que ele está querendo dizer isso? Esse gama, pessoal, é aquele fator de segurança que a gente coloca. Tá? Então a gente vai fazer uma estrutura capaz de resistir a um esforço maior do que aquele que vai de fato acontecer na estrutura. Tá? Então, pensando em todas as ações que podem ocorrer na estrutura, digamos que chega no máximo em 50 kN. A gente vai projetar a estrutura para suportar 70. Deu para entender, galera? Tranquilo até aqui? Maravilha. Pessoal, vamos uns 5 minutinhos só para tomar uma água, que essas aulas teóricas aqui, pelo amor de Deus, gasto saliva. Pode ser uns 5 minutinhos? A gente já volta.
Pronto, pessoal. Todo mundo aí? 5 minutinhos, coisa rápida. Deixa eu ver se alguém saiu aqui. Tô de olho, hein? 122, acho que não. Nathanael tá aí. Cadê, galera? Beleza, beleza, beleza. Ótimo, beleza. Vamos lá, pessoal. Deixei bem num ponto de divisão aqui da nossa aula de hoje. E agora eu vou falar dos estádios do concreto. As professoras vão falar de estádio de futebol. Não, pessoal, estádios do concreto. Nome dado também pela norma, tá? Então vamos lá. Primeiro eu quero que vocês imaginem uma viga que ela é apoiada numa ponta e apoiada na outra. Então ela é biapoiada. Tá? E aí, imagina que vai colocando uma carga em cima. A gente vai colocar uma carga em cima dessa viga de 0 até com uma força que ela vai se romper, tá? Então, o que que acontece? Quando essa carga ela tá no começo, né? A gente está começando a colocar a carga de leve, de leve, de leve, com que a borda de cima, que está sendo comprimida pela carga, o concreto resiste bem, e a parte de baixo que está tracionada, o... Perdão. Na parte de cima, o concreto resiste bem à força de compressão, e na parte de baixo, a força, essa carga é tão pequena que o próprio concreto ainda consegue suportar a carga, mesmo essa pequena carga de tração. Lembrem aqui nesse ponto que eu nunca falei que o concreto ele era um zero à esquerda em tração. Não. Só falei que a resistência dele à tração é 10 vezes menor do que a resistência dele à compressão, mas ele tem, tá? Então, quando essa carga ainda está bem pequenininha, esse estádio, né, ou estágio, é que a gente não chama de estágio, a norma chama de estádio. Esse estádio é chamado de estádio 1. O estádio 2 é quando a carga vai aumentando, e agora a parte de baixo do concreto já não consegue aguentar sozinho a tração. A parte de cima, o concreto até aguenta a compressão com tranquilidade, mas a parte de baixo, ele já precisa assim, ó, o aço, dá uma força aí, meu filho, começa a trabalhar, tá? Inclusive, isso é algo importante, porque tem muita gente que pensa assim, tem uma pequena força de tração embaixo, o aço já está trabalhando. Não é assim, pessoal. Não é assim. Eu já vi que alguns de vocês ouviram falar de concreto protendido, acho legal. A diferença, para quem não sabe, entre o concreto armado e o concreto protendido, a gente diz que no concreto protendido, a armadura é ativa. E no concreto armado, a armadura é passiva. Tá? O que quer dizer isso? No concreto protendido, você estira a armadura e ela já está pronta para usar, já está pronta para receber carga. Putz, estirou. Quando a gente puxa, que a gente estira aquela cordoalha, aí a gente concreta e depois a gente corta as aparas. Imaginem, pessoal, que eu peguei um elástico, rompi ele, estiquei o elástico, falei para vocês, segura aqui, ó, e vocês fecharam a mão com a força que o elástico não consegue voltar. Quando eu solto o elástico, a parte de dentro quer fazer o quê? Quer comprimir. Então, o aço ele já está trabalhando desde o começo. Agora, essa armadura de concreto armado já é um pouco diferente, tá? Ela é mais preguiçosa. Ela basicamente fala para o concreto assim, ó, vai aguentando aí. Hora que não tiver mais jeito, você me chama. Então é isso que acontece. A carga começa a acontecer,
O concreto vai resistindo, 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 aí começou a tracionar demais, o concreto fala, ô, acorda aí que agora é sua vez. E aí o aço começa a trabalhar nesse ponto. Por isso que é chamada de armadura passiva, porque ela espera o concreto começar a trabalhar para depois agir. Tá? Isso mesmo, Edmilson. Então, esse ponto aqui que o aço começou a trabalhar significa que o concreto ele já está chegando na parte, atingindo a fase plástica dele, tá? Então aqui já é o estádio 2. Então olha aqui, estádio 1, está tudo dentro da fase elástica, concreto aguenta compressão, aguenta tração, a peça está inteirinha, está bonita. Estádio 2, em cima o concreto aguenta legal, embaixo ele já não aguenta sozinho, tá? Então ele perde arrego para o aço e começa a abrir as pequenas fissurinhas aqui. Então aqui, esse estádio 2 aqui, onde tem as fissurinhas, já começa a acontecer o quê? Um estado limite de serviço. A estrutura parou de funcionar? Não. Mas ela está do jeito que foi projetada? Não também. Tá? Então nós temos todos esses estados limites aqui de serviço. Formação de fissura, abertura de fissura, deformação excessiva, descompressão, descompressão parcial, compressão excessiva, vibração excessiva, tem todas essas verificações. E aí, o pior caso, pessoal, é quando a carga começou a crescer tanto, 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 que nem na borda comprimida o concreto já não está aguentando aquela compressão toda. E aí, o que acontece? Ó, o concreto abaixo da linha neutra já foi embora. Ixi, professor, mas agora você complicou. Que linha neutra é essa? Bom, explicando, é muito simples. Vocês já entenderam que a viga, a parte de cima está comprimida e a parte de baixo está tracionada. Correto, pessoal? Isso aqui não é mais novidade para ninguém. Só que é assim, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês que fica bem legal, fácil de entender, ó. Eu vou fazer uma linha como se fosse o zero de tensão aqui, ó. Então, essa linha seria tensão zero, tá? Na parte de cima, nós temos compressão acontecendo. E aí essa compressão, ela vem daqui, ela vem diminuindo, 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 até que ela zera em um determinado ponto. E dali para baixo, e dali para baixo, essa peça já começa a ser o quê? Tracionada. Tá? Então, olha só como que acontece na vida do concreto armado, é assim. Vermelho. Aí. Então, a parte de cima está comprimida, a parte de baixo está tracionada, tá? E aqui, pessoal, e aqui onde corta essa linha aqui, o que é? É essa daqui, que é a famosa linha neutra. A gente até mostra ela pontilhada. Ai, cachorro. Cachorrinho. Aí, ó. Essa linha pontilhada é a linha neutra. Significa que nesse ponto a tensão é neutra na minha viga, na minha laje, tá? Ou seja, a tensão é zero. Daqui para cima ela começa a ficar negativa, começa a ficar compressão. Daqui para baixo ela começa a ficar positiva, tração. Fez sentido? Todo mundo entendeu o que é linha neutra? Então tá bom. Então, o que ele falou? Ó, o concreto abaixo da linha neutra já era, já fissurou. Ele já pediu arrego para o aço, falou, aço, vem aqui, meu filho, trabalha aqui. Na borda comprimida, a tensão começa a chegar em valores que o concreto não consegue se manter na fase elástica. Então, ele começa a ser solicitado mais, e aí ele começa a não aguentar. Entra na fase plástica. E aí, olha o que acontece, pessoal. A fissura já começa a subir de baixo, chega em cima, é seção inferior, seção superior,
tudo fissurado. Então aqui já está perigoso. A hora que o concreto ele não consegue suportar o esforço de compressão, deu ruim, pessoal. Aí é estado limite último. Por quê? Embaixo, o concreto não aguentar a tração, ele pede ajuda para o aço. Em cima, ele não pede ajuda para ninguém, não. Tá? Se o concreto não aguentar, lascou. Estado limite último. Maravilha, pessoal. Deu para entender os diferentes estádios? Estádio 1, 2 e 3. Sim, sim, sim. Excelente. Então, 1 e 2, o máximo que pode acontecer é o estado limite de serviço e o estado 3 é o estado limite último. Olha a linha neutra que eu mostrei para vocês aqui. Só está invertido, né? Aqui ele considerou tração para a esquerda e compressão para a direita. Não tem problema nenhum, tá? Eu até sei por que ele fez isso. E essa explicação do porquê que ele usou para a direita e para a esquerda já vai vir já nos próximos slides. Ó, quietinha aí, filha. Tá? Ai, ai, cachorro. Então aqui, no estádio 1, o concreto que vai aguentar compressão e tração. No estádio 2, o concreto aguenta a compressão e embaixo quem trabalha é o aço. Tá? Estádio 3 também. Concreto fica nessa zona comprimida aqui, o aço, a resistência do aço aqui embaixo. Vamos explicar essas letras aqui em cima. R, resistência do concreto à compressão. Embaixo, resistência do aço à tração. Professor, mas tá a letra F, é porque é steel. Aço em inglês, tá bom? Na verdade, acontece assim, pessoal. A resistência do concreto ele vai diminuindo de uma maneira quase que parabólica, né? Para efeito de cálculo, simplificações de cálculo, a norma 6118 ela permite que nós consideremos um retângulo, né, de resistência. Obrigado. E aí, o que é essa resistência? Então, aguenta aí, filha, daqui a pouco. Agora é hora de ensinar eles aqui, ó. Tô ensinando aquele negócio de tração e compressão, você já viu. Então, pessoal, ele considera que no estado limite último, a linha neutra vai estar aqui em 0,8 x. O que é o x? X é como se fosse a medida da linha neutra mesmo. Então, a linha neutra real estaria aqui, x. Então, a gente considera, para transformar isso aqui num retângulo, a gente vai considerar 0,8 vezes x. Tá? Ela participa, pessoal. Menina é esperta. E a parte de resistência? Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Eu já... Ó, pediu para ir no banheiro e tudo, hein? Aqui, pessoal, presta atenção, ó. Lembra que eu falei que a resistência a gente diminui e a carga a gente aumenta? Quando eu estou falando de tensão do concreto, o que é a letra D? Decálculo. Pessoal, o que significa ser uma resistência do concreto decálculo? O que significa esse decálculo? Alguém me fala, por favor. Porque eu já falei para vocês. Umas 2 vezes. O que significa decálculo? Porque o certo seria a gente ter aqui a letra FCK. Não tá FCK lá. Cadê vocês aqui? Aí, sumiu todo mundo, ó. Esqueci. Acontece. Percebi, Ilan. Já tinha sentido a indireta de vocês aí. Então, pessoal, é o seguinte. Quando é uma resistência de cálculo ou de projeto, também pode ser, significa que a gente pegou aquela resistência característica, ou FCK, e aplicou aqui um coeficiente de segurança. Significa que a gente já reduziu a resistência real.
Então, se meu concreto aqui era 30 MPa, quando vir FCD já não é mais 30. Tá? Vai ser 26, vai ser menos. Quanto exatamente? Vamos ver na sequência das aulas. Tá? Ah, professor, então ele está reduzindo porque está multiplicando por 0,85? Não. Não. Essa letra FCD já reduziu a resistência do concreto. Esse 0,85 é porque o concreto é um material heterogêneo. Então, eles colocam, além da redução do coeficiente de segurança, ainda botam um fator pelo concreto ser um material heterogêneo. Eu acho que eu repeti já, né, Stefânia? Você pediu, mas acho que eu já... Para enfatizar, eu acho que eu já repeti na sequência. Mas se tiver com dúvida, você pede, eu repito de novo, não tem problema não. Você vira professor, você repete, repete, repete. Tá? Maravilha. Bom, pessoal, então, significa que isso aqui é a tensão. Ah, olha a pergunta do Bruno. Você não está errado não, Brunão. Encarece a estrutura? Encarece. Mas esse FS, o fator de segurança, muita gente também chama de FC, Brunão, que é o fator de cagaço. Quando você vai assinar a responsabilidade de uma obra, você não vai querer correr o risco de aquela estrutura vir a colapso ou vir atingir o estado limite último antes, né, de um certo período, pelo menos, né? Então, para não acontecer isso, você se resguarda como? Com fatores de segurança, tá? Entendeu? Então, vamos lá. Pessoal, isso aqui é uma tensão. Se essa tensão está ao longo desse 0,8x aqui de distância, né? Isso aqui é uma distância, pessoal. Acho que até essa setinha vocês reconhecem. Então, como que a gente transforma essa carga que mostra-se ser uma carga distribuída? Aí vocês aprenderam, né? Já aprenderam ou não aprenderam, não? O que a gente faz com carga distribuída? Tudo que eu pergunto, vocês falam que já aprendeu. Não sobrou nada para mim aqui. Ah, finalmente, tem alguma coisa que vocês não aprenderam aqui, ó. Pessoal, é o seguinte. Então, eu vou ter o prazer de falar para vocês. Aqui significa que a gente tem uma tensão de 0,85 dessa resistência ao longo de todo esse trecho. Carga distribuída significa que a gente tem uma carga aqui, outra exatamente do lado, outra do lado, outra do lado, do lado, do lado, do lado, do lado, do lado, infinitas, do começo até esse ponto. Só que se a gente tem infinitas cargas, fica difícil de a gente calcular cada uma delas, porque calcular infinitas é uma coisa que leva muito tempo, né? Então, matematicamente, o que a gente faz? A gente pega a tensão e multiplica por esse trecho, ou seja, a gente está calculando essa área e a gente aplica exatamente no centro dela e a gente diz que é essa reação que vai ocorrer aqui. Tá? Então, vocês vão ver que num determinado ponto eu vou multiplicar esse 0,85 por esse 0,8. E essa é a reação do concreto à compressão. E embaixo eu tenho a resistência ou reação do aço. Caraca, falei bastante. Domínios de deformação, e eu prometo que essa é a reta final da nossa aula de hoje. Tá? Não quer dizer que esteja acabando, simplesmente que é a reta final. Domínios de deformação. Esses domínios que eu vou passar para vocês, eles funcionam para concreto até C50. O que é C50? 50 MPa, tá? Depois disso, tem algumas adequações que precisam ser feitas conforme a 6118. Então, vamos lá. Esse domínio do dia de hoje é a coisa mais importante que eu vou falar aqui, tá? Já fica a dica para vocês.
Então, a resistência real ou resistência característica estaria aqui em cima, a resistência de cálculo a gente já traz aqui para baixo, ainda vai multiplicar por 0,85. Ok. E o concreto, ele pode ter uma deformação máxima, que a norma permite. Que deformação máxima é essa? 3,5 por mil. Eu já tinha falado, estou repetindo. 3,5 por mil. O aço CA25 e CA50 também. E qual que é a deformação máxima, segundo a NBR 6118? 10 por mil. Professor, por que, que o concreto só pode 3,5 e o aço pode 10? Que negócio é esse? Né? Por que, que ele tem essa vantagem? Pessoal, o aço ele é um material feito em usina, em fábrica, né? E outra coisa, o que, que é o aço? É mistura de ferro e carbono. Né? Olha lá, ferro e carbono. E olha a diferença, o concreto. O concreto é mexido lá na obra e é brita, areia, vamos falar bonito, agregado graúdo, agregado miúdo, água e cimento. Olha a granulometria diferente aqui, tá? Então, assim, o aço é um material mais homogêneo e, além de tudo, é feito com um padrão rigoroso de qualidade dentro da usina. Então, é aceitável que ele consiga escoar mais. E outra coisa, o aço tem ruptura dúctil. Então, ele escoa, o concreto não. Tá? Ok, e aí eu venho para esse diagrama. Caraca, professor, mas parece uma desgraceira esse diagrama. Tem algum jeito mais fácil de fazer esse diagrama, professor? Que é isso que o aluno quer. Eu quero um jeito mais fácil, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o jeito fácil de fazer esse diagrama antes que vocês venham a surtar antes do tempo. Que ainda não chegou o tempo de surtar, não. Vocês têm que esperar um pouco. Espera piorar um pouco. Vamos tirar o preenchimento. Não quero preenchimento. O contorno a gente deixa um pouco mais espesso. Beleza? Ai. Pessoal, aqui, ó. Aqui eu vou colocar. Eu vou falar viga, porque eu vou dar o exemplo com a viga. Tá? Mas isso aqui também serve para laje, aplica exatamente da mesma forma, o mesmo conceito. Tá? Então vamos colocar uma espessura aqui. Essa daqui é a altura toda da viga? Ah, não é. Ixi, professor, mas aí já tá difícil. Que hora? Eu vou fazendo na hora que eu prefiro mesmo. Tá? Não significa que o professor não fez antes a aula. Não, fiz de propósito. Deixei aqui pra gente fazer juntinho aqui, ó. Pra vocês pegarem o jeito. Então presta atenção aqui, ó. E isso aqui que eu tô mostrando agora, isso seria aquela altura H. Aquela altura inteira da viga. Eu tô falando viga de novo porque eu tô usando de exemplo. Poderia ser muito bem uma laje. Tá? Essa é a altura total. Porém, pessoal, agora eu vou falar o quê? Eu vou falar de comportamento, de deformação. E quando que algum material sofre deformação? O CA60 muda um pouco, Marcelão, tá? Pessoal, quando que o material deforma? Respondam. Quando recebe carga. Exato. E só pode deformar quem trabalha. Não é isso? Então, aqui em cima, quem que vai estar trabalhando contra as cargas que vão agir? Quem que trabalha aqui em cima? Não, galera. Responde rápido que acaba rápido. Isso. Quem que vai suportar essa força de compressão aqui em cima, Brunão? Concreto. Em cima eu vou falar do concreto. E aqui embaixo, quem que vai suportar as cargas aqui embaixo? É o concreto também? Não.
é o aço. Então, essa linha aqui simboliza o aço. Tá? Essa linha verde aqui simboliza o aço. Eu não vou deixar isso escrito aqui, porque vai cagar com a explicação, tá? Vocês já vão ver por quê. Mas vocês já entenderam, já fiquei feliz com vocês, tá? É isso. Não. Pessoal, então, eu vou estabelecer aqui um padrão com vocês. Então, essa é a viga. Eu vou mostrar os esforços de compressão daqui para lá. Então, daqui para lá, aumenta o esforço de compressão. E dessa linha para o lado de lá, aumenta os esforços de contração. Contração não, pessoal. Contração é mulher grávida. Aqui é tração só, tá? Já ouvi muito que o contrário de compressão era contração. Mentira. Então vamos lá. Todo mundo atento. O aço que vai ser tracionado, qual que é o máximo de deformação que ele pode aceitar? Então, que eu acabei de falar para vocês. 10 por mil. Vamos ver se a gente consegue um por mil aqui. Tem vez que eu consigo rápido, tem vez que eu demoro. Vocês já repararam que hoje deve ser o dia que eu demoro, né? Cadê? Eu quero matemática, operação matemática. Ah, você me ajudou muito, eu agradeço, hein? Bom, quando a gente não acha, a gente faz o quê? Faz igual aluno. Isso, a gente vem no Google e fala assim, ó, por mil. Olha aqui, ó. Já vi que tem aqui, ó. Não é isso que vocês fazem? É isso que vocês fazem, vou fazer igual. Vou me colocar no mesmo direito que vocês. Eu vou copiar. Vou colar aqui porque vai dar para entender muito bem o exemplo que eu quero. Ó. Que maravilha, hein? É, conheço. E aí, pessoal, então desse lado é tração, o máximo que pode esticar é 10 por mil. E na parte de cima, compressão, o máximo que pode esticar é 3,5 por mil. Tá? Então, ai, cara. Primeiro, inserir. Não, estava certo. Inserir. Agora eu vou colocar as retas para dividir. Pessoal, no domínio 1 e no domínio 2, o concreto ele nem vai sentir muita compressão. Por quê? As cargas vão vir de cima e ele vai começar a tracionar a parte de baixo. Então, nesse começo de carga, quem vai estar trabalhando mais, né, é o aço, tá? E aqui seria o domínio 1, seria assim, seria como se o nosso concreto ele tivesse uma resistência muito alta, tá? Então, o que acontece? A deformação dele é zero e como a resistência do concreto aqui vai ser muito, muito grande, quando o aço começa a deformar, o concreto não está nem sentindo ainda. Então, a deformação do concreto é zero. Lembrando que essa linha preta que demonstra a viga é como se fosse o nosso zero de tensão, tá? Aqui é zero. E vai até o 10. O 10. O teimoso. Beleza. Aí, o próximo domínio já é quase isso, mas aí o concreto ele vai diminuindo a resistência, né? E ele vai começar a ser deformado e ele pode chegar no máximo dele lá, ó, 3,5 por mil. E o aço também vai estar trabalhando no máximo da capacidade dele, que é 10 por mil, tá? E a última retinha aqui que a gente faz é, do 3,5 a gente sabe que não pode passar. Então vai ser do 3,5 até onde? Até a... Deixa eu pegar aqui ó, esse símbolozinho aqui, ó. Esse
YYD, que é a deformação de escoamento de cálculo do aço. Então, vejam só como fica simples de entender. Aqui, esse primeiro triângulo formado é o domínio 1. Esse triângulo. O segundo triângulo aqui, ó, formado, ó, é o domínio 2. O terceiro é o domínio 3. E o quarto é o domínio... Ah, o quarto é o domínio 4. Tá corretíssimo. Certo, pessoal? Deu para entender até aqui como que a gente fez essas linhas? O comportamento delas? Sim. Muito mais fácil do que ver esse diagrama aqui de primeira. Mas olha aqui, ó, mesma coisa. Aqui a norma divide até 5, mas a gente não precisa saber do 5, já vou explicar para vocês o porquê. Tá? Pessoal, quando eu desenho aqui, tem uma coisa escondida que vocês não viram, vocês não observaram, tá? Que é o quê? Significa, vocês estão vendo que o domínio 1 tem 0 de compressão? Então, vocês estão vendo que aqui forma aquele diagrama, né? Cadê o diagrama que eu fiz bonitão ali do lado? Aqui, ó. Vocês estão vendo que esse diagrama aqui está sendo formado aqui embaixo? Essa linha faz um diagrama, ó. Vai um teco para a direita e depois grandão para a esquerda. Tá formando esse diagrama, só que é o contrário. Será que dá para eu virar? Parece que não. Para que ele vai ajudar o professor? Ó, girar. Nossa, que porcaria. Agrupa primeiro. Gira depois. Aê, agora tá igualzinho, hein? Ó, tá vendo aqui? Essa linha aqui tá fazendo isso, ó. Mostra compressão na parte de cima e tração na parte de baixo. E aí, o que acontece? Ó, domínio 1, o que acontece? Tá vindo no 0. Então, não tem mais isso aqui, não tem mais isso aqui, ó. Linha neutra tá passando onde? Aqui em cima, ó. Ou seja, meu concreto não sofre compressão nenhuma no domínio 1. Aqui, essa linha, ela marca exatamente o limite entre domínio 1 e domínio 2. Tá? O domínio 2, ele já tem este trecho aqui, ó. Achei. Então, todo esse trecho aqui de altura, a nossa linha neutra pode estar... Nossa Senhora. Nossa linha neutra pode estar daqui até aqui, ó. Se a nossa linha neutra estiver nesse intervalo aqui, é domínio 2. Tá dando para entender, pessoal? O que eu estou comentando, sim ou não? Já vai fazer todo sentido, mas eu quero pelo menos que vocês vejam que, como o domínio 3 é esse triângulo, então, ó, se a minha linha neutra estiver aqui, significa que eu estou no domínio 3, ó. Por quê? O domínio 3, ele está nesse intervalo aqui, ó, de corte na linha neutra aqui, ó. Ele pode pegar desde essa linha de cima até essa linha de baixo aqui no meio. Como eu determino onde passa a linha neutra? Aí muita calma, que aí já estamos entrando numa outra aula, tá? Mas existe uma conta para isso, José Roberto. Aliás, é o primeiro passo, tá bom? Então, fique tranquilo que a gente vai achar essa linha neutra. Então, pessoal, eu não quero que vocês fiquem prestando atenção nisso, e eu sim, como eu sempre falo, eu quero que vocês entendam o conceito. Então, aqui em cima, no domínio 1, quando está cortando no 0, o que significa cortar no 0? Ou seja, o meu diagrama ser igual a esse aqui. Significa que a minha viga inteira, ela inteira sofre tração. Tá? Ou seja, o concreto, ele vai estar trabalhando no domínio 1? Sim ou não?
Não. Vocês falaram para mim que o concreto é responsável por suportar a compressão? Se eu não tenho compressão em nenhum ponto da viga, o concreto não vai estar trabalhando. E aí, pessoal, qual que é o problema desse domínio 1? Que ele é antieconômico. Por que antieconômico, professor? Poxa, significa que a gente está usando um concreto de altíssima resistência para que ele não esteja trabalhando nada. Parece que ele tem uma resistência muito grande, ele não está sofrendo deformação nenhuma, tá? Ou seja, eu não estou aproveitando 100% da capacidade desse material tão nobre, tão resistente, tá? Agora, no domínio 2, o concreto já começa a trabalhar. Vocês conseguem enxergar isso, pessoal? Certo? No domínio 2, ó, ele já começa a trabalhar. Ele vai do 0 até o 3,5 por mil. Ele está ali, em algum lugar, ele está ali. E o aço, no domínio 2, ele está trabalhando quanto? Será que ele está 100%? E a resposta é sim. A resposta é sim, pessoal. Já estou adiantando até para vocês não errar. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer um triângulo. Eita. Que saco. Eu vou ser mais teimoso que o negócio aqui, ó. Vejam só. Acompanha comigo, pessoal. Mas que porcaria. Gente, qual que é a dificuldade do professor aqui? Ah, ele não deixa. A gente é teimoso. Só para a hora que conseguir. Tá quase. Ainda não tá bom, não. Olha. Só que aí ficou muito grande, né? Ah, ele não vai deixar porque ele só faz triângulo retângulo. Mas vocês entenderam que é esse triângulo aqui, né, pessoal? Se eu tivesse um lápis aqui... Vocês que são bons desses negócios aqui, dá para eu rabiscar com lápis aqui? Tem isso aqui? Não. Falar aí, chamam isso de tecnologia. Bom, beleza, vocês entenderam que é esse triângulo que começa aqui e termina aqui. Esse triângulo é o domínio 2, tá? Vocês estão vendo que esse triângulo ele tem um bico, e esse bico está exatamente aqui, pessoal? Ou seja, se o aço tiver uma deformação diferente de 10 por mil, ele já não vai ser domínio 2. Olha aqui, ó. Se ele tiver no 10 por mil, ele pode ser domínio 2. Se ele tiver um pouquinho para cá, ó, já era, domínio 3. Conseguem enxergar isso? Tá? Então é isso. Então, significa o quê? No domínio 2, o aço vai estar trabalhando até o máximo da capacidade dele e o concreto vai de 0 até o máximo da capacidade dele. Então, opa, excelente. É o que a gente quer. Que aproveitar o material aço e aproveitar o material concreto. Tá? O domínio 3, o que acontece? O domínio 3 agora, quem que é fixo? Quem que tem a deformação fixa? O aço ou o concreto? Concreto, né? Porque o bico do triângulo está lá no 3,5. Exato. Então o concreto está trabalhando na capacidade máxima e o aço aqui ele vai do limite de escoamento até 10 por mil. Esse 10 por mil é a deformação específica, Tony. Então, quando você pega o tamanho da deformação e divide pelo comprimento inicial da peça, você tem a deformação específica. Tá bom? Então, se essa relação for menor que 10 por mil, tá ok. Você tem que usar a mesma unidade de medida, Tony. Se você usou o comprimento inicial da peça em centímetro, você usa a deformação em centímetro também. Tá? Isso aí fica adimensional. O domínio 3,
O concreto, ele tem a deformação estática aqui no máximo da capacidade, e o aço varia, vai ter a deformação variando desde 10, que é a capacidade máxima dele, até a deformação de escoamento. Beleza, Estefânia? Lucas? Beleza? Legal. Tudo isso aqui, eu estou falando, isso aqui tudo é acadêmico. Agora eu vou sair do acadêmico e vou para dentro da obra com vocês. Domínio 1. Peguei um concreto FCK alto, tá? E coloquei o aço no limite, o suficiente. Então, ó, só o aço que está trabalhando. O concreto está na vida boa, não está sofrendo tensão nenhuma. Domínio 2. Eu já estou adequando o meu concreto. Meu concreto já tem uma resistência menor para a gente usar a capacidade dele. E o aço, ele está numa quantidade boa, que assim, todo o aço vai estar trabalhando no máximo da capacidade. Domínio 3. Agora o meu concreto, ele é a resistência exata que ele precisa, e o aço está numa quantidade que assim, a gente já está aumentando a quantidade de aço agora. Aqui a gente está diminuindo o concreto e aumentando o aço. Então aumentei o aço, e agora o aço ele já começa a ter uma deformação que vai desde o começo do escoamento dele até o máximo, que é 10 por 1000. E o domínio 4 significa que agora eu coloquei muito aço. Coloquei muito aço, então a deformação do aço vai ser menor do que a deformação de escoamento dele. Certo? E o concreto vai estar para lá, vai estar além da conta. Então, pessoal, em que domínio vocês acham que nós calculamos as estruturas? Porque esses domínios são para estabelecer a nossa área de cálculo, tá? Aqui é para limitar o máximo de linha neutra que a gente pode usar. A Estefânia acha que a gente usa domínio 2 para calcular. O José Roberto acha que é domínio 3. A Gi também acha que é domínio 3, tá? E aqui, até agora, todos vocês acertaram, tá? Pessoal, a norma estabelece que nós podemos utilizar domínio 2 ou domínio 3. Só. Não vou utilizar domínio 1, é antieconômico, meu aço vai estar deformando demais, não pode, tá? Domínio 4. Qual que é o problema? Aqui que entra aquela questão, pessoal, que sempre alguém tem na família, ou algum tio, ou alguém da obra que fala assim, não, pode pôr aço aí. Quanto mais aço, melhor. Né? A pessoa fala isso. Só que aí o que acontece, pessoal? Vocês colocam muito aço. Muito aço. O que acontece? A peça, ela vai começar a tracionar. Vai querer tracionar mais, né? Estágio 1, estágio 2, né? E aí, o que acontece? A tração que ela está sofrendo é uma tração pequena, se você for considerar a quantidade de área de aço que você tem para suportar aquela carga. Então, o aço ele não vai começar a escoar, tá? Só que assim, a tração vai aumentando, aumentando, e o concreto fala, meu, eu não estou aguentando mais. E o aço está lá dormindo, porque ele não sentiu nada de tração, entendeu? E aí, o que acontece? Uma ruptura sem aviso, uma falta de segurança na obra. Então, pessoal, tem que tomar cuidado. Não tem essa de que quanto mais aço, melhor, não. Tá? Colocou muito mais aço do que devia, domínio 4. Sua obra está insegura. Vai durar? Vai durar. Até o momento que o concreto não suportar mais a carga. Só que o dia que ele não suportar mais, não vai abrir fissurinha, não. Vai descer tudo de uma vez e o aço vai estar bonitão lá inteiro. Ô, professor, Oi? seguindo essa linha de raciocínio, a questão do coeficiente de segurança também não traria um pouco de superdimensionamento para a estrutura? Sim. Então, primeiro a gente garante que a estrutura vai estar no domínio 2 e 3 e depois a gente dimensiona. Entendeu?
Por isso que o primeiro passo é a gente identificar qual é o domínio daquela viga. Porque às vezes, por exemplo, a viga está muito grande. A linha neutra está cortando aqui embaixo. Perdão, a viga está muito pequena. A viga está pequenininha, então a linha neutra está comendo já aqui. Depois da metade, está pegando o domínio 4. Opa, já cancela aquela viga. Eu nem vou para frente com o cálculo. Tá? Eu volto, redimensiono a viga, aumento a altura ou aumento a largura e começo de novo os cálculos. Entendeu? Show de bola, galera? Então, maravilha. Então, esse gráfico é o mesmo desse, tá? Domínio 1 é caracterizado pela deformação do aço no máximo, a linha neutra é externa à seção, é como se estivesse para cima da viga, ou seja, está no ar. A seção resistente é composta do aço, não havendo participação do concreto. O concreto não fez nada ali. Domínio 2. O estado limite, caracterizado pela deformação no aço no limite máximo, e o concreto não alcança a ruptura. O concreto varia de 0 até 3,5 por mil. Tá? Domínio 3. Agora o concreto tem a deformação estabelecida e fixada em 3,5 por mil, que é o máximo, e o aço vai do escoamento até o 10 por mil. A altura da linha neutra varia de acordo com o tipo de aço. A ruptura do concreto ocorre simultaneamente com o escoamento da armadura. A ruína acontece com aviso. Grandes deformações. Peça no domínio 3 são chamadas de subarmadas. Tá? Por que é subarmada? Porque o domínio 4 é super armada. Quando ela é super armada é porque tem mais armação do que deveria, não dá aviso. Tá? Então a ruína acontece sem aviso. O concreto se rompe sem que a armadura atinja sua deformação de escoamento. A seção resistente é composta do aço e do concreto comprimido. A altura da linha neutra corta a seção transversal na região de cobrimento da armadura menos comprimida. O estado limite último é caracterizado pela deformação do concreto em 3,5 por mil. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu, então? Não vai mandar colocar aço à torto e à direito na obra de vocês? Fez sentido para vocês isso? Então, maravilha. Apesar de ser um dia bem teórico, tá? Eu acho que é um dia essencial para a gente aqui da engenharia, porque a gente precisa saber disso, exatamente para que não deixe que nas nossas obras aconteça o que não deve, tá? Ah, Beatriz, é assim mesmo. Respira, lê de novo, bate um livro, assim mesmo. Logo de cara é muita informação mesmo. Acontece. Pessoal, mas é isso. No dia de hoje, eu não tenho mais o que passar para vocês neste momento, tá? O que eu tinha que passar de teoria é isso. Deixa eu pensar aqui se eu... Deixa eu consultar aqui uma coisa no material. Aqui. Ai, ai. É, eu vou passar mais exemplo de cálculo mesmo. Deixa eu ver a aula. Estrutura, laje, viga. Aula que vem tem o peso, depois reação, equilíbrio de momento, área de aço. Ah, tá bom. Hoje não vou deixar a atividade para vocês não, pessoal. Hoje vocês passaram batido. Ah, peraí, não sai não. Vou falar do projeto integrado. Vocês viram que vocês receberam a diretriz, né? Chegaram a ler? Chegaram a abrir os arquivos? Viram lá o projetinho, como é que é?
Então lá, pessoal, nós temos... Putz, tinha exercício de laje, é verdade. Pessoal, enquanto eu vou falando, eu vou deixar o gabarito da atividade passada aqui na tela para vocês. Espera aí. Nossa, que é isso? Quase que passou batido. Dá uma olhada, pessoal. Vê se bate aqui com o de vocês. Deixa eu ver se eu aumento aqui, ó. Opa, agora ficou bom, hein? Então vamos lá. Do projeto integrado, no térreo, nós temos. É um edifício comercial, pessoal. Então, no térreo é onde o pessoal estaciona moto, estaciona carro, e aí tem que subir as escadas para chegar no primeiro pavimento, tá? Onde vão ter os escritórios e tudo mais. E aí nós vamos ter 3 pavimentos tipo, que são aqueles pavimentos iguais, que é escritório, biblioteca, banheiro, tudo mais. Então tem 3 pavimentos iguais. Esse pavimento tipo é o que a gente vai usar para calcular tudo, tá? E nessa primeira semana, o que eu quero que vocês façam? Se dividam entre os elementos do grupo, pessoal. E eu quero uma coisa simples. A meta de vocês para essa semana é fazer somente os pré-dimensionamentos. Os mesmos que a gente fez aqui. De pilar, de viga e de laje. Para o pavimento tipo. Tá bom? É lógico. Vocês viram aqui na aula que quando eu fui fazer o pré-dimensionamento de pilar, vocês viram que eu separei em áreas de influência para cada pilar? Eu vou querer ver exatamente essa divisão em um projeto. Então, pega uma planta, pode usar o AutoCAD, pode usar o Revit, tá? Mas eu quero ver essa divisão de área bem mostrada ali. Tá bom, pessoal? Então, tudo que vocês fizerem tem que estar bem mostrado, bem no jeito. Beleza, pessoal? A Ellen tem dúvida dos exercícios de pilar e a Estefânia de engastamento. Então, pessoal, professor Rafael, não vou pedir entrega prévia. Tá? Se o professor Rogério quiser pedir, aí é para ele. Tá? Eu só vou avaliar a última versão do projeto, que vai ser entregue lá em... Estamos no final do ano, né? Em dezembro. Tá? Eu não sei se o professor Rogério vai pedir alguma vista intermediária. Eu garanto que não. Pessoal, tira um print aqui, ó, para vocês da tela, para vocês terem o gabarito para bater com o de vocês, ver se está tudo certinho. Raul, o que eu faço? Inclusive, é até um combinado que eu faço, tá? Eu não gosto de ficar abrindo o projeto no meio da pré-aula, porque a gente tem bastante grupo, e às vezes eu abro de um, e às vezes não consigo abrir de outro grupo, e aí lascou. Tá? Aí o grupo vai ficar bravo, que não mostrou, o outro grupo mostrou, e fica aquela discussão desnecessária. Tá? Então, Raul, se tiver alguma dúvida de algum processo, coloca uma situação hipotética para mim, uma situação parecida. Professor, quando acontece isso e isso, como é que resolve? E aí eu te falo, tá bom, Raul? Vamos fazer esse combinado, porque aí não gera esses conflitos bestas, tá? O Rogério não comentou comigo sobre a classe de agressividade, não, Tony. Talvez ele vai conversar com vocês. Ah, não. Vai conversar com vocês. Está escrito lá, pessoal. Tá na diretriz. É só ler. Tá na diretriz. Tem que seguir o que está na diretriz. Ilan, sempre arredonda para cima. Deixa eu ver aqui, ó. A Ellen falou.
Professor, por que você considerou 3 pavimentos para o pilar 8? Porque considerei errado, Ellen, perdão. Lembra que eu tinha montado aquela aula para um exercício que eu tinha dado em outro semestre? E depois eu fui fazendo os cálculos com vocês aqui? É 2. Todos. O número de pavimento não muda por causa do pilar, tá? Então, naquele exercício que eu fiz com vocês, era 2. Se acabou indo por engano, desculpa. Pessoal, quem tiver dúvida, pergunta para mim. Eu só fecho a câmera, mas estou com vocês aqui. Para quem não tiver dúvida, excelente noite, excelente semana, hein? Vamos lá. Primeira dúvida do José Roberto. Explica uma laje central onde tem lajes vizinhas de todos os lados. José, se você estiver verificando essa laje central, para cada borda você vai fazer as 3 perguntas. Tem contato com outra laje? Sim. O contato dessa borda que eu estou olhando é maior que 2/3? Se a resposta for sim, você vai para a última pergunta. Se a resposta for não, já cancela o engaste. Terceira e última pergunta. A laje que está do lado dessa borda, ela tem sustentação? Se a resposta for sim, é engaste. Se alguma resposta for não, aí você considera somente apoiada, tá? O Vitor perguntou se o 10 é o mínimo. Vitão, depende. Lembra que a 6118 estabelece a altura diferente para cada tipo de laje, tá? Boa noite, Joana. Obrigado. Ô, Lincoln, eu considerei 2 porque tem 2 bordas engastadas, tá? No caso da 3 é a da esquerda e a de baixo. No caso da 4 é a da esquerda e a de cima, né? Professor, consegue Oi? me ouvir? Ah, então, é o Lincoln quem está falando. É que assim, eu fiquei em dúvida, porque, por exemplo, na laje 3, seria o LX, que é, é o menor lado, seria 300 centímetros, correto? Tá. Aí, em comparação à laje 2, você falou assim que tem que ser maior que 2/3. Só que a medida da laje 2 não seria 600 centímetros? Tá quase perfeito, Lincoln. Só que você falou para mim que tá analisando a laje 3, não é isso? Isso. Aí você falou em comparação à Não, então, laje quando com você contato olha com a ângulo. borda, a primeira pergunta é: aquela borda tem contato com outra laje? A Sim, resposta é sim. isso. O contato dessa borda é maior que 2/3? No caso da laje 3, sim, é 100% de contato. Agora, quando eu for analisar a laje 2, aí não é 100% de contato. Aí entra o que você está pensando, entendeu? Entendi. Então Mas é só invertir, na verdade. a borda da laje 3 vai engastar lá, entendeu? Entendi, então. Eu tinha feito a análise errada, então. Maravilha. Se entendeu, tá ótimo. Valeu, professor. Valeu. Olê, tem que usar o CAA de acordo com o que está escrito na diretriz. A diretriz já deu uma dica lá, hein? Ó, você escrevendo a resposta aí, seus doidos. Professor, Oi. é o Bruno. Uma dúvida. O pessoal acredita que eles estão comentando dessa questão do CA do projeto, porque ontem mesmo com outro professor ele estranhou, né, algumas considerações da diretriz e ele ficou de conversar com o senhor sobre fazer algumas alterações. E aí isso acabou para a gente aqui que vai ter que ainda começar a executar, começar a entender para poder desenvolver. Ficou meio confuso, meio superficial, por isso que a gente está perguntando qual que a gente considera, se ele chegou a Ah, conversar, se não agora chegou, entendi. entendeu? Como que a gente vai fazer, assim, para a gente poder iniciar.
Pessoal, eu acho que ele não sabia que minha aula com vocês era hoje e eu não tive contato nenhum, não recebi nenhuma informação referente a isso. Ah, perfeito. Beleza. Fica Tá, mais então, claro agora. Obrigado. mas assim, adota uma das classes e faz. Não deixa de fazer por causa disso, porque o ajuste que vocês vão fazer é muito pequeno, tá? Então, sei lá, passa lápis, essa conta, depois vocês passam a caneta, tá? Ou já faz no Word, de repente, né? Sei lá. Aqui, pessoal, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Deixa eu pegar o exercício aqui da aula passada. Eu não sei se é esse. Deixa eu ver. Tá. Ah, esse aqui. Tá bom. Olha lá. Quando a gente olha para a laje 1, pessoal. Espera aí, deixa eu... Eu quero em branco. A laje 1, ela é o quê? Olha aqui. Tudo aqui é borda livre. Então eu faço tracejado. Deixa eu aumentar a espessura aqui. Da laje 1. Tudo borda livre e aqui eu tenho contato com outra laje. Então vamos fazer as 3 perguntas. Tem contato com outra laje? Sim. O contato é maior que 2/3 dessa borda? Sim, 100%. Ah, eu não está projetando? Perdão. Ué, tá projetando, não tá? Aqui, ó. Então aqui é a laje 1, ó. Tem contato com a laje 2? Sim. Essa borda da laje 1, o contato é maior que 2/3? Sim, é 100% de contato com a laje 2. Terceira e última. A laje 2 tem sustentação? Poxa, tem 4 pilares aqui, ó. Tem sustentação. Então, eu considero o quê? Considero engastado ali. Vamos agrupar isso aqui, vai ficar bom demais, ó. Então aqui ficou engastado, ó. Papum, acabou. E Zé Fini, fim de papo para essa daqui. Tá bom? Então, beleza. Vamos para a laje 2? Aí as contas, pessoal, é aquela parte igual eu fiz aqui. Deixei um exemplo, inclusive, para vocês, tá? Laje 2, ó. Vou construir a laje 2 para vocês aqui agora, ó. Na verdade é essa. Já vou pegar aqui, Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui, ó. Essa é a laje 2. Vamos ver como que a gente analisa a laje 2? Laje 2. Eu vou olhar essa primeira borda. Tem contato com outra laje? Sim. Esse contato é maior que 2/3? Sim. A laje que está em contato tem sustentação? Não. Pronto. Então, se a resposta é não, não tem gasto. Embaixo a mesma pergunta. Tem contato? Tem. Maior que 2/3? Sim. A outra laje tem sustentação? Não. Então, não vou considerar nada. Aqui, tem contato com outra laje? Não. Mas tem viga? Tem. Então tá apoiada. Aqui, tem contato com outra laje? Sim. O contato é maior que 2/3? Sim. A borda inteira está em contato com outras lajes.
As outras lajes têm sustentação? Sim e sim. Então, engaste. Tranquilo a laje 2, pessoal? Ô, professor, Oi? quando você fala sustentação, eu considero somente os pilares ou quando ela Somente está os apoiada pilares. sobre Somente uma viga? somente os pilares, porque aqui, ó, Zé, apesar de ela ter apoio da viga, essa laje não pode falar, ó, laje 2, se você não aguentar, segure em mim. Não, ela não pode, porque ela está em balanço, entendeu? Ok. Agora eu vou para a laje 3, pessoal. Laje 3, ela é assim, ó. Uou. Eita! Não quis me ajudar. Vou agrupar de novo, então. Uou. Agora ficou bom. Agora pode desagrupar. Cai fora você, não precisa. Cai fora você, não precisa. Laje 3, pessoal. Olha aqui. A borda de cima tem contato com outra? Não. Tem viga? Sim. Então apoiada. Essa daqui tem contato com outra? Não. Mas tem viga? Sim. Então apoiada. Aqui na esquerda, tem contato com outra? Sim. É maior que 2/3? Sim. É o lado inteiro que está em contato, ó. A laje que está em contato com você tem sustentação? Sim. Então, olha lá. Engaste ali. Embaixo. Tem contato com laje? Sim. É maior que 2/3? Sim. Tem sustentação? Sim. Engaste. Vocês viram como é fácil, pessoal? Só vai fazendo as perguntinhas, responde a pergunta, já sabe se é engaste, já sabe se é apoio. Ficou mais tranquilo agora? Sim ou não? Falta agora só a 4, mas você vai responder para a gente, né? Que foi a maior A4. dúvida que eu tive. Aqui, a 4, ó. Pronto. Essa é a 4. A viga de baixo tem contato com outra laje? Sim. É maior que 2/3? Sim. A outra laje tem sustentação? Não. Então é só apoiado. Do outro lado, tem contato com outra laje? Não. Mas tem viga? Tem. Então é apoiada. Em cima, tem contato com outra laje? Tem. É maior que 2/3? É. A laje 3 tem sustentação? Tem. Engaste. Desse lado, do lado da laje 2, tem contato com a laje? Tem. É maior que 2/3? Sim. É o lado inteiro. A laje 2 tem sustentação? Sim. Pronto, engaste. Pode ver que em momento nenhum eu fiz outra pergunta, eu só fiz as 3 que eu combinei com vocês. Entendi, é que a dúvida da gente era mais sobre como se a gente conta uma laje que está apoiada, né? Mas como é só em pilares, acho que ficou bem mais claro agora. Ah, então Eu maravilha. contabilizei com três engastes devido a esse balanço aí que a gente estava contando. Tá bom. Então, só que a laje 6 ela tá em balanço, né? Porque não tem pilar para sustentar ela. É porque, para quem não tem o conhecimento, a gente olhando assim, a gente entende que essa laje ela estaria apoiada nas duas vigas que está saindo, né? Ela tá. Porém, não dá para contar que se o esforço dessa não aguentar, vai jogar para essa. Por quê? Porque essas vigas é só para suportar essa laje, tá? Quem poderia dar uma sustentação maior seria os pilares, que não existe aqui. Ok, agora está mais claro. Então, show de bola, galera. Boa noite, pessoal. Até segunda, não é isso?